Começamos agora mais um Clínica da Alma para abençoar a sua vida com uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, a própria palavra de Deus revelada para você, para trazer cura, transformação e edificação para a sua vida e família. Para isso, Deus escolheu alguns canais de bênçãos, não é verdade? Sabe quem eu tenho aqui do meu lado? Meu querido pastor Alzeir Rogério, o Rogerinho. Agora você está aqui do meu lado. O outro Rogério, para não ficar muito diferente, aí fica verdade, Rogério, sempre o Rogério aqui do meu lado, aqui está tudo certo. Rogerinho, bom tê-lo aqui comigo. Obrigado, Serginho. E agora, para florir aqui o nosso sofá, para trazer beleza, para trazer aquela palavra sensata, de mulher para mulher, minha querida Cristina Marinho. Cris Marinho. Tudo bom, Serginho? Tudo bem, Cris. Que bom tê-la aqui no nosso programa. O prazer é sempre meu. Clínica da Alma enriquecido quando você vem aqui. Que bom, porque bom fica saber. os três aqui, sabe? E às vezes... Só voz de homem, né? Às vezes precisa assim da voz feminina. É verdade, essa voz suave, né? Assim, eu concordo. Cris, que legal ter ela aqui. Principalmente para falar as coisas duras, a gente pode usar a voz suave da Cris, não pode? Claro. Nessa parte a gente pula. Mas a Cris é brava, sim, mas é gente boa, gente nossa. Sou gente boa. Meu pastor Rogerinho, e hoje nós vamos tratar ainda sobre autodisciplina e o texto base para a gente caminhar hoje. Serginho, o nosso texto base hoje vai ser 1 Coríntios 2:9, que é mantendo o foco nos resultados. É interessante a gente falar sobre manter o foco nos resultados, porque ontem nós falamos a respeito de não deixar que as recompensas ou aquilo que aparece no meio do caminho venha nos tirar do alvo principal. Então, muitas vezes, a gente corre o risco de se contentar com o bom e não caminhar no sentido do melhor. Então, quando a gente caminha na questão, na direção da autodisciplina, a gente precisa tomar cuidado com isso. Manter o foco, não se contentar com as recompensas que aparecem no meio do caminho, mas continuar caminhando. E hoje, para fechar esse assunto da autodisciplina, a gente quer colocar exatamente esse aspecto, que é o alvo. E aí o texto que nós escolhemos está lá em 1 Coríntios 2, no verso 9, que diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E esse é realmente o propósito da autodisciplina. É você caminhar, mesmo que você tenha um foco, mesmo que você tenha um planejamento, que todas essas coisas são importantes, mas saber que por causa da sua autodisciplina e por causa do seu empenho e dessa transformação, fazendo inclusive da autodisciplina um estilo de vida, que você vai alcançar mais do que aquilo que você planejou no princípio. Então, muitas vezes, o nosso foco, o nosso planejamento tem um propósito, um objetivo. E a gente normalmente usa isso para alavancar um processo, porque a autodisciplina ela é um processo que precisa ser desenvolvido. E aí, para alavancar esse processo, você tem que estabelecer realmente um propósito e um alvo e caminhar na direção disso. Agora, a partir do momento que você caminha e que você adquire essa autodisciplina, desenvolve essa autodisciplina, muitas outras conquistas e muitas outras vitórias você vai agregar na sua vida. Porque fazendo da autodisciplina, como a gente já falou aqui em programas anteriores, um estilo de vida, você vai ter um controle sobre a sua própria vida. E essa é uma das coisas que a autodisciplina nos coloca. Ela nos ensina a dominar a nós mesmos. Ela nos ensina a controlar os nossos impulsos, a controlar e evitar as nossas vontades momentâneas. Isso tudo vai fazer com que a gente alcance um propósito muito maior do que aquele antes que planejado. Porque vai fazer de nós
uma pessoa autodisciplinada. E isso vai facilitar muito a nossa vida e os nossos projetos. John Maxwell diz, né, que a primeira pessoa que nós lideramos somos nós mesmos. E só que nós também somos tentados, né, no meio do caminho a dispersar. E esse é um dos trabalhos que Satanás faz, né, Rogerinho, com muita maestria, né, de nos tirar, tentar pelo menos nos tirar do foco que muitas vezes é o Senhor. Serginho, é interessante quando a gente olha por esse aspecto, a gente vai observando que Deus, ele quer o melhor para nós. Deus não quer só o bom, ele quer o melhor, né? É o texto, inclusive, que nós usamos no programa anterior. A vontade do Senhor para nós. E a vontade do Senhor para nós, ela não é boa. Ela é perfeita e agradável também. Também. Então, quando nós começamos a nos iludir ou começamos a nos saciar com prazeres menores ou transitórios, que é a especialidade de Satanás, né? Ele vai realmente fazer com que a gente não alcance o melhor, não alcance aquilo que é a plenitude de Deus para nós, colocando na nossa frente alguma coisa que nos dá um prazer momentâneo, mas não é aquilo que Ele tem para nós. Então, por exemplo, há uma plenitude no relacionamento nosso com Deus. E muitas vezes nós somos tentados a um relacionamento superficial. Por quê? Porque a nossa vida acaba sendo preenchida de um punhado de situações, um punhado de coisas que acabam nos tirando exatamente desse nível de relacionamento e intimidade que nós podemos ter com o Senhor. E algumas dessas tentações, principalmente nesse aspecto, tem até um aspecto que a gente poderia chamar de louvável. Por exemplo, o trabalho na casa do Senhor. Muitas vezes a gente corre o risco de entrar dentro de um ativismo tão grande em função do Senhor e aí não alcançamos a plenitude do nosso relacionamento com Ele. E para nos relacionarmos com Deus, nós precisamos nos disciplinar. É preciso autodisciplina para isso, né? Biblicamente pensando assim, Rogerinho, Eli seria um exemplo disso, o sacerdote Eli acostumou ali com as suas tarefas, com a sua rotina, com pouco ele já não discernia mais a voz do Senhor, não atentou para cuidar da sua própria casa, porque estava ali. No serviço. No serviço, no ativismo. Tem três características, quando você falou em Eli, tem três características extremamente interessantes que a Bíblia descreve lá em 1 Samuel com relação a Eli. Uma delas é que Eli estava velho, então ele não se renovou. A outra, que Eli estava cego, então ele perdeu a visão. E a terceira coisa que fala a respeito de Eli é que Eli estava gordo, obeso. E a obesidade por causa da inanição. Tanto é que quando ele cai da cadeira, ele quebra o pescoço. Então, são três características que você vai perceber que não tem nada a ver com a autodisciplina. A obesidade, a perda da visão, não é nem a questão da visão física, porque ele poderia ter perdido a visão física e não ter perdido a visão espiritual, né? E a questão também do envelhecimento, deixou que as coisas ficassem velhas, né? Então, isso são três características que são exatamente contrárias a essa questão da autodisciplina. O autodisciplinado, ele vai sempre buscar coisa nova. Ele sempre vai estar ativo, ele sempre se renovará na visão. E sempre vai estar remoçado, revigorado, renovado. Sempre. Ele não vai deixar que essas coisas venham para paralisar a vida dele. Foi muito bem lembrada essa história de Eli. E uma das coisas que eu percebo também, quando fala assim, desviar do foco, desviar do alvo, a gente sabe que a palavra pecado do seu original vem da palavra avon, que significa errar o alvo. É exatamente isso que o diabo às vezes tenta nos levar, a correria do dia a dia tenta nos direcionar para que a gente peque.
erre o alvo, não é, Cris? Com certeza. Um dos objetivos do diabo é justamente esse, né? Fazer com que a gente erre o alvo, né? E errar o alvo, além de tudo, vai atrapalhar a nossa vida no processo de amadurecimento. Porque a autodisciplina, uma das características dela é trazer amadurecimento, né? Ela produz o amadurecimento. Né? Foi citado aqui pelo pastor Rogerinho a respeito de alcançarmos a plenitude em Cristo. Esse alcançar a plenitude em Cristo também está incluso nessa plenitude o amadurecimento. Né? Então, a autodisciplina ela vai gerar esse amadurecimento. E o que o diabo está querendo fazer hoje na igreja, com as pessoas? Mantê-las infantilizadas de tal maneira que o relacionamento delas com Deus se torne e permaneça esse relacionamento superficial. Então, explica até um pouco também sobre a questão de por que muitas pessoas, ao menor sinal de uma tribulação, de uma dificuldade, a primeira coisa que fazem, ela desiste. Cascada da presença do Senhor, Exatamente. Da igreja, do trabalho. Exato. Da bênção. Da bênção. Então, isso é uma característica, né? Uma das características de imaturidade. Né? Uma das características, né, que a pessoa ela demonstra, né, nessa dificuldade dela, principalmente de autodisciplina, é exatamente isso. Então, qualquer situação difícil que ela passa, ela vai correr, ela vai se esconder do Senhor, assim como Adão e Eva fizeram lá no Jardim do Éden. Né? Então, quando eu corro do Senhor diante das dificuldades, né, eu estou simplesmente não permitindo que aquelas dificuldades sejam usadas para que eu seja moldada mesmo. Né? Então, a questão da autodisciplina, ela é muito importante. Né? E em todos os aspectos, né, como já foi abordado aqui nos dias anteriores, mas um dos aspectos que realmente nos chama a atenção é essa questão do amadurecimento. Né? Precisamos realmente de um amadurecimento, né? Porque a Bíblia nos fala que tem pessoas que elas são levadas por qualquer vento de doutrina. Né? Ou seja, uma pessoa que não se disciplina para conhecer as doutrinas do Senhor, para não conhecer a palavra do Senhor, ela vai ser levada por todo o vento de doutrina, ou seja, ela vai ser enganada por qualquer tipo de palavra que for semeada no coração dela. Porque aí é a questão do menino. O menino é aquele que se oferece uma coisa, ele vai. Ele vai. Muitas vezes as pessoas conseguem a atenção dos meninos por aquilo que oferece. Vem cá no Titi, que o Titi tem um pirulito para te dar. Não é verdade? Agora, quando fala dessa questão de foco, eu, por exemplo, Sérgio, eu crio na minha cabeça, eu crio na minha mente algumas questões assim algumas imagens. E eu me lembro que uma vez eu assisti um filme do Robin Hood com o Kevin Costner, aquele ator que fez o Guarda-Costas. E num dado momento ali do filme, onde ele ensinava, ele começou a entender que ele precisava de formar o bando dele para tomar dos ricos, para ter o que dividir com os pobres, né? Que era a missão dele. E eu me lembro uma hora que ele estava lá ensinando o seu bando ali, principalmente a manusear o arco e flecha. E os caras estavam apanhando com aquilo ali. Num determinado momento ele falou assim, não, deixa comigo, deixa com quem sabe. E na hora que ele estava lá, que ele tomou, que ele puxou o arco e flecha, assim, que ele concentrou no foco, no alvo, veio a mocinha, pé ante pé, chegou por trás, assim, no ouvidinho dele, fez assim, deu só um soprinho no ouvido. Ele errou o alvo. Esse é o motivo da disciplina, é essa concentração, é saber onde a gente quer chegar, onde a gente vai chegar. Como nós falamos anteriormente, é ter um estilo de vida de autodisciplina, né, Rogério? E é muito interessante, Serginho, quando você colocou a visão de estabelecer dentro do seu alvo uma visão, criar uma imagem. Isso, inclusive, é uma das coisas que a gente trabalha com relação a ativar aquilo que nós queremos almejar, associando aquilo com uma imagem. A nossa inteligência, principalmente o campo da inteligência emocional, ela trabalha muito com essa ativação. Então, eu crio uma imagem
e através daquela imagem eu conecto o meu foco, o meu desejo. E aí eu tenho uma referência visual para aquilo que eu quero. Então isso ajuda muito no processo de autodisciplina. É você sempre que tiver, igual a gente falou, né, anteriormente, sempre que você tiver uma recompensa no meio do caminho, pegue aquela recompensa e cheque se aquela recompensa é a imagem original daquilo que você quer. Então, se não é aquela imagem que você criou e aquilo que você tem alimentado na sua mente como o objeto do seu propósito ou do seu desejo, então rejeite, porque não é aquilo que você precisa alcançar. Agora, eu queria voltar também, porque a Cris tocou num assunto extremamente importante, que é a questão da infantilidade e a maturidade. Quando a pessoa ela é autodisciplinada, ela vai, quando tiver uma dificuldade, parar, se organizar emocionalmente, fazer um planejamento, estabelecer estratégias e caminhar no sentido daquelas estratégias. Então, isso significa maturidade. Significa saber, mesmo que ela não tenha todos os aparatos naquele momento para passar por uma situação de dificuldade, mas ela vai ter condição de se organizar emocionalmente para estabelecer um novo alvo, um novo projeto a partir daquela dificuldade. Então, a pessoa que é autodisciplinada, ela vai fazer isso. Aqui não é que vai agir na infantilidade, ela vai sair daqui para lá, de lá para cá, procurando e gritando por socorro, né? E muitas vezes essa busca de ajuda não vai ser a ajuda que realmente ela precisa. Então isso vai acabar fazendo com que ela se desvie do alvo. Por quê? Se o propósito é seu, vai ser muito mais fácil você enxergar aquilo onde você quer chegar, do que outro comprar a visão e o propósito que você tem. Você vai ter que convencer a outra pessoa de qual é o seu alvo, qual é o seu propósito, para depois ela passar para você aquilo que ela pensa que seria a melhor estratégia. Agora, se você já sabe qual é o seu propósito, o seu alvo, você já está na frente. Então, você não precisa gastar tanto tempo até convencer o outro, mostrar o outro aquilo que você quer. Então, essa questão da infantilidade é muito interessante, porque se você age como uma pessoa que não tem maturidade, você vai estar sempre buscando a barra da saia da mãe, né? Aí nós já até dissemos em outras questões, né? As desculpas, inventa as desculpas, Exatamente. Nos submetemos a elas, aí fica dentro desse contexto. Eu queria então agora dar uma pausazinha nesse assunto para a gente ver um testemunho daquilo que Deus tem feito através desse ministério tão expressivo que é o Clínica da Alma, e te convido para se deliciar, se motivar, focar naquilo que Deus tem também para a sua vida. Olha o que Ele fez na vida desta pessoa. A mente é um campo de batalha, onde o nosso adversário, ele cria muralhas, impedimento para que nós possamos crescer e ser felizes. E o Senhor Jesus, Ele já nos deu as armas para que nós possamos vencer. Então, o que que acontece? Aqui você aprende a saber quais são essas armas e como utilizá-las, tanto para benefício próprio como para o próximo. O que eu percebi na Clínica da Alma é o seguinte, que aqui é interdenominacional, não tem distinção de ser humano, é para todos, né? E aqui a intenção, o objetivo é ajudar as pessoas a melhorar, a vencer o medo, a vencer si próprio, né? Como eu presenciei aqui, diante de uma aula, uma pessoa que era introspectiva, entristecida, né? E tinha um trauma, e naquela alma, naquele exercício, ela foi curada, ela foi liberta. Se você precisa, busque ajuda aqui na Clínica da Alma, né? Busque também fazer os cursos, porque isso aí traz crescimento tanto para você, né, quanto para a sua igreja também,
ou para as pessoas que estão ao seu redor, você vai poder ajudar, você vai poder auxiliar. Olha que testemunho bacana, né? A irmã, ela viu a Miriam, viu uma outra situação, já foi tocada, e assim vai o poder aí do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Cris, belo testemunho, não é verdade? Verdade, Sérgio. E isso pode chegar, essa bênção pode chegar à vida do nosso telespectador de uma outra forma também, não pode? Com certeza. Inclusive, eu queria aproveitar e lembrar, né, que na semana que vem, do dia 6 ao dia 8 de março, a gente vai ter o nosso acampamento, tá? Acampamento Clínica da Alma. É um final de semana bastante intenso, no qual a pessoa vai estar ali, né, retirada num sítio, especificamente para estar recebendo ministrações na área de cura interior, de restauração. Então é um momento muito especial, no qual tem adoração, ministração da palavra, né, ministrações um pouco mais individualizadas. Então, para quem deseja participar, ser ministrado, é só entrar em contato no e-mail da clínica, que é mclinicadaalma@gmail.com, tá? Ou então pode entrar em contato conosco também pelos nossos telefones, tá? Mas o mais viável mesmo é pelo e-mail, porque aí você recebe todas as informações, recebe a ficha de inscrição, forma de pagamento e tudo mais, tá? Então fica um convite aí para quem quer ser trabalhado, né, em áreas específicas aí da sua alma. E o telespectador que está em casa, Cris, que ele, olha, eu não sou evangélico, mas eu quero ir, eu quero participar. É possível? É possível, todos podem participar desse acampamento, tá? Independente do credo, da religião, independente de qualquer coisa, você pode participar sim. Pode ir casado, né? Pode ir casado, solteiro, viúvo, tá? Divorciado. E a gente ainda tem um momento a mais também que nós vamos ter a Clínica Kids, juntamente com a clínica dos adultos, tá? Ou seja, são crianças a partir de 6 anos de idade, tá? De 6 a 12 anos, que também vão estar sendo ministradas simultaneamente, né, aos adultos. Então, se você, pai, mãe, né, tem ali a sua criança, que você identifica nela, né, que precisa de algumas áreas para ser ministradas, leva o seu filho lá também, aproveita, faz a família junto, né? Que pode é um levar investimento o na família. adolescente, o jovem? Pode levar, pode ir o adolescente, o jovem, agora a criança também, né? É até importante que toda a família, né, pode ser alcançada aí pela cura e pela restauração, porque esse é o nosso objetivo. E essa clínica, ela tem uma característica realmente diferente das outras que a gente já organizou até aqui, porque nós vamos ter, ao mesmo tempo, tanto as ministrações para os adultos e para as crianças. Então, muitas vezes, Sérgio, a pessoa fala assim, mas eu queria ir, mas não tem como deixar meu filho. Então, dessa vez, essa desculpa você não vai poder dar. Então, já treina a autodisciplina e agora, que você não pode, num tema aqui, você precisa desafiar essa desculpa aí. Não tem com quem deixar. E também há um modo, por exemplo, a pessoa cria uma outra desculpa. Mas aí vai ficar mais caro, como é que é? Pode ser parcelado também, não pode, Rogério? Aí liga e vê o que é que pode ser feito. O importante é que você tome a decisão. Use isso para alavancar a sua vida e esse processo de Deus na sua vida, né? As desculpas são simplesmente desculpas. E os obstáculos a gente transpõe, né? Dificuldades a gente vence. Agora, desculpas a gente deixa para trás. É verdade. Agora, então, voltando ao nosso assunto de hoje, que é manter o foco nos resultados. Rogério e Cris, quando a gente pensa na autodisciplina e a gente pensa sobre a visão no resultado, a gente pode estar falando de uma coisa natural, de uma questão natural, é ali que eu tenho que chegar, como também fala da questão de fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se não veem e convicção dos fatos que nós esperamos. Como, então, manter a fé para suplantar essa desculpa, a ausência, né, a falta da autodisciplina? Olha, Serginho, a fé é a mola propulsora de tudo. Sem fé é impossível agradar a Deus e sem fé é impossível você, inclusive,
fazer um próprio planejamento. A gente pode associar a fé com a esperança. Você não vai sair de lugar nenhum se você não tiver essa fé. E vamos até minimizar um pouquinho, usar a esperança. Sem ter essa esperança de que algo pode acontecer. É esse o grande mal que a gente vai observando hoje nas pessoas. O que mais tem adoecido as pessoas é exatamente essa falta de percepção de futuro. E você, para entrar num processo de autodisciplina, você precisa ter essa percepção de futuro. Você precisa ter esse pouquinho de esperança que vai associar à fé para gerar aquilo que você precisa alcançar. Então, num contexto amplo, quando a gente fala em fé, muitas vezes a pessoa acha que nós estamos associando apenas às coisas espirituais. Por isso que eu quis trazer o contexto não apenas da fé, mas da esperança. Para que você não pense que tudo ou que você vai ter uma conquista apenas na questão espiritual. Não, você vai ter uma conquista no sentido geral, em todos os aspectos da sua vida. Por quê? Porque você vai alimentar a sua vida com uma expectativa de futuro, que é a esperança. E essa é uma das coisas, como a gente já falou aqui muito a respeito da ação do diabo, essa é uma das coisas que o diabo tenta tirar de nós. A percepção de futuro, roubando de nós, tirando de nós a esperança. Então, a palavra de Deus diz, lá pelo apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, a fé, a esperança e o amor. Então, essa fé e essa esperança, elas precisam estar presentes, tanto no âmbito da conquista espiritual, quanto também no nosso âmbito de conquista emocional, material, no mundo natural. Não estamos apenas pensando nas coisas no mundo espiritual. A autodisciplina, ela vai te levar a um contexto amplo de uma vida muito mais próspera e muito mais produtiva. Uma vida mais próxima do sucesso, que a gente falou isso aqui. Inclusive usamos o texto de Josué, capítulo 1, né? Se você quer ser bem-sucedido, a autodisciplina, ela é uma ferramenta para que você seja bem-sucedido. Agora, para ser bem-sucedido, você precisa ter um ponto de partida. E esse ponto de partida é a esperança, é a fé, o amor. Essas coisas são importantes. Quando a gente ainda fala sobre resultados, Rogerinho, também, e você diz que é importante ter essa visão de futuro. Não é isso que é importante? E quando a pessoa se justifica dizendo, o futuro a Deus pertence. Essa é mais uma desculpa, isso é uma falha de caráter, isso... Como lidar com essa questão, Rogério? Olha, o amanhã pertence a Deus, no sentido de que nós não temos que ficar ansiosos com o amanhã. Então, o amanhã pertence a Deus, mas Ele compartilha isso conosco. Ele nos fez para alcançar isso. Agora, uma coisa muito interessante, Serginho, é o próprio texto que nós usamos hoje, de 1 Coríntios 2:9. Então, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, eu acho que o amanhã pertence a Deus? Sim, o amanhã pertence a Deus, o nosso futuro está nas mãos de Deus, mas eu preciso me preparar para viver esse futuro que Deus tem para a minha vida. Então, eu não posso ficar simplesmente esperando de que as coisas vão acontecer se eu cruzar os braços. Então, há determinadas coisas que eu tenho que entender a minha limitação e a minha total dependência de Deus. A outra coisa é eu obedecer a Deus quando Deus virar para mim e falar assim, passe por aqui. E eu realmente passar por ali, entendeu? Então, é a questão da conquista da terra prometida que nós falamos aqui, inclusive ontem e anteontem.
quando Deus deu a promessa, Ele deu a promessa de que ia dar aquela terra. Mas Deus não deu a terra de uma vez só e não deu a terra sem que eles vencessem os seus inimigos. Então, essa é uma percepção que a gente precisa ter. Por quê? A gente precisa entender que nem tudo vai vir de imediato e de uma vez só. Deus vai nos preparar para receber aquilo e também trabalhar no sentido de que aquilo, quando chegar nas nossas mãos, chegue para ser usado da melhor maneira. Chegue para ser bênção, né? A pessoa não se... para que ela não se perca nesse meio, né, da bênção. Exatamente, para que não venha feras junto com a herança, né? Isso às vezes acontece, né? Isso diz aí, por exemplo, as conquistas. Ah, eu quero tanto passar no vestibular, queria tanto entrar para a universidade. Entra e lá se perde. Sim. Perde no testemunho, se perde na adoração ao Senhor, no serviço que dá ao Senhor. Quantos casos a gente sabe disso, né, Rogério? É verdade. Cris, e para a gente pensar assim sobre a manutenção desse foco, o que a gente deve fazer, o que a gente deve guardar, o que a gente deve desprezar nesse caminho aí? Bom, nesse caminho, né, que já foi percorrido aí durante esses dias, o que a gente precisa então para manter esse foco? Em primeiro lugar, eu preciso manter os meus olhos fixos nele. Né? Já foi falado aqui que, né, quando eu mantenho esses olhos fixos, né, a probabilidade de eu me distrair, ela diminui bastante. Né? Então, manter o meu olhar. Segundo lugar, eu não posso esquecer que existem as minhas responsabilidades para eu alcançar, para eu chegar, né, nesse lugar em que eu determinei que eu chegaria. Tá? Então, eu tenho essa responsabilidade e eu preciso, então, ser responsável, manter essa responsabilidade, sabe? E não desanimar quando, de repente, alguma coisa também me tira, né? Porque há momentos que a gente corre o risco de perder um pouco o foco, mas se eu perdi em algum momento, eu não posso permitir que o desânimo venha, né? Porque isso pode acontecer, mas o desânimo ele pode vir, ele não pode permanecer. Né? Então, a responsabilidade, manter os olhos fixos, né? Não permitir que o desânimo venha, né? Ou melhor, não permitir que o desânimo permaneça, sabe? E sempre crer, né, que verdadeiramente, né, o melhor, né, Deus está preparando para a gente. Bênção demais para todos nós aqui, com essa palavra da Cris aqui, da voz mansa dela, nós vamos encerrar esse programa. Rogerinho já falou, agora nós vamos ficar com a palavra da Cris agora como final. Rogério, obrigado. Dê um abraço nos outros rapazes lá, que estão no retiro aí de pastores. Cris, muito obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço. Foi bênção demais. Foi tão bênção que ficou pela sua palavra. Ficou, né? Que bom.